Oi, pessoal, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vindo a mais um vídeo, a mais um conteúdo do canal. E antes de rodar a vinheta, eu quero deixar um recadinho bem simples e bem rápido. Dê aquele likezão para fortalecer e também compartilhe. Que a paz do Senhor Jesus esteja contigo e bora para o próximo conteúdo. Bom, pessoal, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a sua vida e que Deus abençoe a sua família. Nós estamos de volta para a segunda aula, né? O segundo vídeo do Mateus 8. Nós vamos dar continuidade. Toda vez que eu começo a gravar, me dá um até parece uma marcação. Mas nós voltamos com o nosso canal da Teolic. Teolic crescendo para a vida, amadurecendo para a eternidade. Tá aí o nosso jargão mais uma vez para que você não se esqueça. E realmente é isso. O nosso processo aqui na Terra é um processo de crescimento para a vida eterna. E ao mesmo tempo um amadurecimento. E conforme passa o tempo, o cristão vai amadurecendo, ganhando maturidade espiritual, até que chega um ponto em que Deus, né, em que a gente vai estar no estado perfeito que Deus quer que nós estejamos, né, naquele ponto ideal que somente Ele conhece. E nós temos que buscar isso dia a dia. E nós vamos para o segundo bloco. Eu quero ver se eu consigo terminar nesse vídeo esse bloco, tá? O segundo vídeo dividimos em duas partes. O primeiro foi de Mateus capítulo 8, versículo 1 até o versículo 13. E nós vamos começar aqui com o tema A Cura da Sogra de Pedro, tá? No versículo 14 e iremos até o versículo 34. Então nós já vamos lá para o nosso software bíblico Logos. E mais uma vez é um prazer estar contigo. Que Deus abençoe você mais uma vez e que todos nós tenhamos uma semana abençoada em nome do Senhor Jesus Cristo e que a palavra possa chegar ao teu coração e com certeza a palavra de Deus ela vai e não volta vazia, sem antes fazer aquilo que lhe apraz, é o que a palavra diz e eu creio muito nisso. E nós vamos dar seguimento ao nosso segundo vídeo, né? E como eu disse, nós terminamos aqui nos dois últimos temas, a cura de um centurião, né, e a cura de um leproso. E nós vamos agora para a cura da sogra de Pedro. E dizem por aí que Pedro foi o primeiro papa. Então a opção de celibato dos padres é uma opção pessoal, tá? Porque na verdade Pedro tinha sogra. Isso significa que se Jesus curou a sogra de Pedro é porque ele tinha um relacionamento. Então ele era casado, ele tinha uma vida conjugal, né? Tanto é que aqui fala e nós vamos aprender sobre isso aí, né? Mas só para poder fazer um adendo, porque falam que papas, né? Pedro foi o primeiro papa e não pode se ter mulher e coisa e tal, mas aqui já cai por terra esse tipo de tese. Não estou aqui para atacar, mas sim para poder trazer, né, a luz, né, ao nosso conhecimento, porque a palavra de Deus ela é a própria luz. Então nós vamos lá para não nos demorarmos muito, certo? A cura da sogra de Pedro tem referências em Marcos, no Evangelho de Marcos e no Evangelho de Lucas também, tá? E se tiver alguma referência aqui, a gente vai pontuar também aqui, como aqui nós temos algum aqui, e a gente vai entrar depois nos pormenores, tá bom? Se houver necessidade. Então vamos lá. Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 14 em diante. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Então ela estava doente, né, com algum tipo de enfermidade. Mas Jesus tomou-a pela mão, né, e a febre a deixou. E ela se levantou e passou a servi-lo. Aqui nós vemos algo interessante que eu quero até dar uma explanada. É que aqui fala assim: mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Não tem como, meus queridos, Jesus ele entrar em um lugar, em um estabelecimento, ou aonde Jesus chegar na sua vida, através da palavra, do evangelho, de alguma pessoa que levar para ti, e alguma coisa não acontecer.
lógico que nós temos que ter fé, mas aonde Jesus chega, alguma coisa acontece. Já diz até o refrão de uma música que aonde Jesus está, alguma coisa, algo acontece. Aonde Jesus pisa, aonde Jesus fala, aonde Jesus chega, aonde quer que ele esteja, alguma coisa acontece. Tanto é que essas coisas seguiram aos apóstolos, porque a sombra de Pedro curava, o lenço de Paulo também. Paulo mandava o lenço e o lenço, quando chegava até o destinatário, acontecia o milagre. Por quê? Porque a partir do momento que você está envolvido com Jesus Cristo, que você está envolvido com a palavra, você recebe isso na sua vida também como consequência. Então, aonde você também estiver, alguma coisa vai acontecer, né? E isso é uma coisa muito incrível que a gente tem que salientar, né? Então, e é uma coisa instantânea. Ela curou-se da febre, poderia ser algum tipo de gripe, algum tipo de resfriado, algo mais intenso, algo pior, mas o fato é que ninguém ou coisa alguma neste mundo pode resistir àquilo que Deus tem nas nossas vidas, ou ela vai se sucumbir diante da luz. Aonde a luz chega, Jesus chega, não há mais trevas, certo? Bom, nós vamos agora prosseguir para muitas outras coisas também que ocorreram depois da situação, né, do evento com a sogra de Pedro, que também possui referências em Marcos e Lucas. E no versículo 16 em diante diz assim: chegada à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou a todos, né, que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Ou seja, Jesus Cristo, ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes, porque ele mesmo disse isso. Doentes de quê? Doentes de alma. Pessoas que estão tristes, pessoas que estão de alguma forma passando por provações, pessoas que estão cegas, pessoas que estão sob o efeito de álcool, no alcoolismo, na prostituição, né? Enfim, as pessoas que estão cegas pelo pecado, subjugadas pelo pecado, e de alguma forma elas estão no cabresto ali, né, do diabo, sendo direcionada para onde ele quer que elas vão, sobre o que? Sobre o domínio do pecado, né? Pessoas, não é nem subserviência, mas pessoas que indiretamente acabam sendo subservientes, mas de uma forma cega, digamos assim. Essas pessoas, Jesus Cristo veio justamente para essas pessoas, para livrar essas pessoas do pecado, né? E aqui o que o profeta está dizendo é justamente isso, que ele veio, né, para servir. E ele servindo, o que ele fez? Tirou essas dores, essas doenças, né, da qual todos nós estávamos. As pessoas, depois que você cresce, que você crê no Evangelho, que você passa a seguir o Evangelho, você com certeza deixa, né, de ser esta velha criatura. E aqui ele fala que as pessoas naquela época, né, as pessoas iam levando os doentes, todo tipo de doença, todo tipo de pessoa com algum tipo de enfermidade, e essas pessoas, elas eram curadas pelo Senhor Jesus Cristo. E aqui ele fala meramente com a palavra, ou seja, a palavra, Jesus Cristo é a palavra, né? E ele simplesmente falava e as coisas aconteciam, né? E se a gente prestar atenção, a gente consegue concluir que tudo o que Jesus fez foi um aprendizado para nós, foi um grande aprendizado, e nós temos que prestar atenção nessas coisas tão sutis, que tudo começa a apontar para a nossa fé. Nós temos que ter fé. Primeiramente, nós temos que ter fé. É o que os discípulos diziam, o apóstolo fala, que aquele que se achega a Cristo, ele tem que crer que ele exista. Se você não crer, não vai adiantar nada. Então você tem que primeiro crer, para que depois as demais coisas elas se tornem reais na sua vida, e elas se tornarão reais à medida que você crê, certo? Bom, nós vamos lá para agora o próximo tema. Jesus põe à prova os que querem segui-lo. Referências também em Lucas, o versículo 18. Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Então, aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis, as aves dos céus têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permita-me ir primeiro sepultar o meu pai. Replicou-lhe Jesus: Então, segue-me e deixa aos mortos
né, ou sepultar os seus próprios mortos. E aqui a gente entende que é o seguinte aqui, né? Um mestre uma outra pessoa dizendo, né? Mestre, né? Quero te seguir. E Jesus falava, olha, não tem aonde dormir. Se você quer me seguir, você vai ter que seguir, né? E entender que você vai ter que passar pelas mesmas condições que eu passo, né? Jesus Cristo, ele veio, mas ele passou por coisas que muitos de nós hoje em dia, se passarmos, acho que um terço, a gente reclama, a gente acaba de alguma forma, né? Achando ruim, né? Não quer fazer isso, não quer fazer aquilo, acha dificuldade disso, acha dificuldade naquilo. E nós temos que entender que o que Jesus Cristo passou aqui é um grande aprendizado para nós. É um grande aprendizado. Então, Jesus Cristo dormia na casa de discípulos, né? As pessoas faziam esse tipo de favores. Jesus Cristo, ele é o rei do universo, mas todo mundo achou que ele viria numa carruagem de fogo, com grandes, né? Com muitos cavalos. E aí, quando Jesus Cristo entrou na cidade, né? A entrada triunfal de Jesus Cristo, que foi o que aconteceu, ele entrou em cima de um jumento, né? As pessoas jogaram... folhas, né, de reis, por isso que chama Domingo de Reis, essas coisas, como se fosse estendendo um tapete para ele, né, para a entrada triunfal de Cristo. E Jesus Cristo nasceu numa manjedoura. Então, se nós pegarmos todas essas características do nascimento de Jesus até a sua morte, Jesus Cristo estava sempre ali dependendo dos apóstolos, dependendo de favores, né? Mas ele veio para servir. E tinha pessoas que queriam seguir, mas achavam que iam seguir e iam ter algum tipo de, né, a todo ao seu dispor, uma vida com luxúria, né, com só vitórias, só milagres, só curas, mas também vieram as dificuldades, vieram as pedradas, né? E aqui também depois aparece até um rapaz dizendo, né, permita-me sepultar o meu pai para depois te seguir. Aqui mostra que ele estava dando preferência para as suas coisas pessoais. E nós temos que fazer o quê? Primeiramente buscar o reino dos céus. Primeiramente buscar a Jesus Cristo. E muitas vezes nós deixamos que alguma coisa na nossa vida, alguma coisa particular, ela se sobreponha, né, às necessidades que a obra de Deus tem. E nós temos que entender que não. Então por isso que Jesus fala aqui, deixe aos mortos, né, o sepultar os seus próprios mortos. Então, assim, nós temos que buscar primeiramente Deus, né? As pessoas que se preocupam demais com as coisas do mundo, essas pessoas estão mortas, né? Essas pessoas, elas não conseguem enxergar e entender que nós temos que dar preferência às coisas do reino dos céus, né? As coisas de Deus, né? Mas tem pessoas que estão preocupadas com as coisas do mundo, sequer tem noção disso. Então ele fala isso, não. Se você quer me seguir, né, siga-me primeiro, dê preferência para mim. Ele fala aqui, ó, permita aí primeiro sepultar o meu pai. Aí Jesus responde, segue-me e deixa que os mortos enterrem seus mortos. Ou seja, siga-me. Se você quer me seguir, você tem que primeiramente dar preferência para mim, né, para as coisas do reino. São coisas que estão implícitas no texto, mas você fazendo um pouco de estudo ali em cima, a gente consegue compreender isso. Então vamos seguir para ver se a gente consegue terminar isso aqui. Eu vou discorrer rapidinho e depois eu venho fazendo alguns comentários breves. Bom, aí depois nós vamos para Jesus acalma uma tempestade. Com também as referências de Marcos e Lucas, sempre com referências nos evangelhos, porque são evangelhos sinóticos, né? Então eles se parecem muito, então vai ter coisas muito parecidas e em alguns evangelhos elas vão terão o acréscimo de alguma coisa que o outro apóstolo achou melhor relatar. Então vamos lá, versículo 23. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia, Jesus estava calmo. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando, Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus, por que sois tímidos, homens de pequena fé? E Jesus sempre falando, porque as pessoas agiam daquela forma, né? Ainda não tinham conhecimento, andavam com Jesus Cristo, mas ainda não tinham aquele conhecimento
da pessoa de Cristo, do perfil de um verdadeiro cristão. Eles estavam aprendendo. Mas por que Jesus fala isso? Porque isso ia ficar registrado na história. E de alguma forma essa revelação serviria para nós, para que nós pudéssemos entender todo esse contexto, ainda que, né, tivesse sido há muitos anos atrás, certo? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez grande bonança. E as pessoas que estavam ali se maravilharam, né? Maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhes obedecem? Oh, glória a Deus! Quem é este? É Jesus Cristo. Jesus Cristo é quem pode acalmar o mar na minha e na sua vida, meu querido. É Jesus Cristo quem tem poder para isso. Mas nós temos que ter fé, porque foi o que ele falou: ó homens de pequena fé. Ou seja, Jesus Cristo estava calmo. Jesus Cristo está no barco. Então nós podemos até entender, fazemos uma analogia aqui, de que muitas vezes nós passamos por situações assim. As coisas estão acontecendo, né? Como as pessoas costumam falar, e nós até mesmo falávamos, o bicho tá pegando e tem gente que tá calma. Pessoas que entenderam o chamado, entenderam de fato aquilo que Jesus Cristo quer para a nossa vida. É assim que nós devemos nos comportar, estar calmos diante. Pode estar caindo o céu, como as pessoas costumam dizer, né? Uma metáfora, mas a gente tem que agir com calma, porque se você agir, ou se nós agirmos de uma forma completamente imprudente, né? Não controlando os nossos anseios, não controlando os nossos impulsos, e agir ali de repente no meio em que a gente está exacerbado com o nosso humor completamente ali fora de controle, a gente vai fazer besteira, a gente vai perder o controle e a gente não vai conseguir enxergar isso que Jesus Cristo estava passando para eles. Ou seja, vocês estão comigo, eu estou no barco, por que vocês estão com medo? Por que vocês estão aí preocupados? Jesus Cristo simplesmente com a palavra, ele foi lá e acalmou o mar, e acalmou os ventos, e as pessoas se maravilharam, porque eles acharam que iam naufragar ali. Mas Jesus Cristo estava tranquilo, dormindo. E muitas vezes é assim, meu querido. Jesus Cristo está no barco, está conosco, o Espírito Santo está conosco, porque Jesus Cristo falou: eu não vos deixarei órfão. Então nós temos que tomar posse dessa palavra e nós temos que acreditar. E o que acontece? Então a situação está caindo, chuva está vindo, pedra está vindo aqui, e as pessoas estão falando, e você está naquela situação em que você fala: nossa, está tudo acontecendo, o que será que eu estou fazendo de errado? E às vezes não é que você está fazendo de errado, é porque a aprovação vem mesmo. Mas nós temos que prestar atenção nesses detalhes que estão acontecendo para que a gente não cometa equívocos e erros, e às vezes querendo cobrar ou encostar Deus na parede. Não é assim. Então nós temos que ter fé de que mesmo que as coisas estejam acontecendo, Jesus Cristo ele tem um controle, Deus ele tem um controle das coisas. Nós temos que esperar, porque o tempo de Deus não é o tempo nosso, né? E às vezes a gente quer uma coisa para ontem, Deus fala: não, é daqui a 2, 3 dias que essas coisas vão acontecer na sua vida, mas ele não fala. Então o silêncio de Deus, nós temos que entender que Deus trabalha no silêncio, e o silêncio de Deus também faz parte. Nós temos que ter calma para que a gente não aconteça e não incorra nesse erro, mas nós somos falhos, nós somos seres humanos e nós aprendemos com o dia a dia, certo? Então aqui fica um negócio para que você depois procure debruçar-se nesse contexto, nessas palavras, para que você extraia cada vez mais coisas, né? E que com certeza vão se identificar com você também, ou com alguém que mais cedo ou mais tarde vai ver esses vídeos aqui. Nós vamos para o próximo tema, que é a cura de 2 endemoniados gadarenos, tá? Referências também nos evangelhos. No versículo 28 a gente tem aqui, ó: tendo ele chegado à outra margem, a terra dos gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos, que ninguém podia passar por aquele caminho. O negócio estava feio mesmo ali, né? E eis que gritaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Olha, isso aqui é quando ele fala: o que temos nós contigo, Filho de Deus? Porque eles estavam lá na eternidade, foram expulsos do céu juntamente com o diabo, né? Antigamente Lúcifer, né? Por causa desse motim. E então eles conhecem, e eles vieram, a gente entende que vieram numa conduta de prostração e de adoração. O que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Porque eles sabem que Jesus Cristo é o Filho de Deus, né? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo, porque eles sabem o que está preparado para eles, né? O julgamento para todos, né? Ora, andava pastando, deixa eu ver aqui, ó.
filho de Deus. Vieste-nos aqui nos atormentar antes do tempo. E aí prossegue. Ora, andava pastando, não tão longe deles, uma grande manada de porcos. Então os demônios lhe rogaram: se nos expele, manda-nos para a manada de porcos. Pois ide. Aí Jesus fala: pois ide. Ordenou-lhes Jesus. E eles, saindo, passaram para os porcos. Eis que toda a manada se precipitou despenhadeiro abaixo para dentro do mar, e nas águas pereceram. Fugiram os porqueiros, né, os donos dos porcos que conduziu ali, os porqueiros. É a linguagem que está aqui, né? E chegando à cidade, contaram todas as coisas e o que acontecera aos endemoniados. Então a cidade toda saiu para encontrar Jesus, e vendo-o, lhe rogaram que se retirasse da terra deles, né? E aqui a gente já termina, foi até rápido, né, pessoal? Agora que está em 20 minutos. E você vê que ainda tem pessoas que ainda vão criticar a Cristo, vão criticar a Deus, vão te criticar por você estar ali sendo como um canal de bênçãos para poder levar a palavra do Senhor Jesus às pessoas que precisam, aos necessitados, aos drogados, aos doentes de alma, aos alcoólatras. Mas sempre vai ter alguém, né, filho do diabo, como Jesus Cristo fala, né? A gente vê nas citações da Bíblia, nos relatos da Bíblia, pessoas que estão cegas, né? Porque só tem dois caminhos. Tem um caminho da verdade e o caminho da mentira. Tem o caminho do bem e tem o caminho do mal. Tem a luz e tem as trevas. Quem não está na luz está nas trevas. E quem está nas trevas é filho do diabo. Se você é filho de Deus, você vai fazer as coisas de Deus. Por isso que Cristo fala, eu sempre sou taxativo nisso. Jesus fala, as minhas ovelhas me ouvem, as minhas ovelhas me conhecem. E aonde você está fazendo o bem, sempre vai ter alguém ali querendo fazer o mal, sendo utilizado pelo diabo, e vai criticar. E você vê que ele foi lá e ele expulsou os demônios, fez algo bom. E aí o que acontece? As pessoas ainda foram lá: não, quero que vocês se retirem dessa cidade, que você saia daqui. E é o que Jesus Cristo fala depois também, né? Só para fazer uma ligação aqui. Aonde você estiver em certos lugares pregando a palavra de Deus, e essas pessoas, essa cidade, elas não derem ouvidos, quando você sair dessa cidade ou dessa casa, você pode sacudir até a areia do pé das sandálias que eles estiverem, para não levar nada de lá, porque elas rejeitaram a palavra de Deus, né? E aqui foi o que eles fizeram, né? E a gente vê que esses gadarenos aqui eram um pessoal distante que ficava, né, à margem da sociedade, pessoas que viviam lá. Tanto é que esses dois, eles viviam em sepulcros, eles estavam endemoniados. E o pessoal tinha medo de passar ali, porque sabia que eles avançavam, eles cometiam impropérios, né, cometiam barbaridades ali e atacavam as pessoas. Mas Jesus chegou, na hora que Jesus chegou de longe, eles já vieram se prostrar, já vieram, né, na posição de adoração, reconhecendo a autoridade de Cristo, a soberania de Deus, né? E eles falaram, porque eles já sabiam que Jesus Cristo ia expulsar. E ele fala aqui, ó, se nos expelires, né, nos mande ir para aqueles porcos. E eles foram, né, se apostaram naqueles porcos, se atiraram ladeira abaixo, né, precipício abaixo, e morreram e pereceram. E aqui fala porqueiros, né, os donos, né, dos porcos ali, eles acabaram achando ruim, foram lá contar, e com certeza devem ter contado da maneira distorcida, né, para incitar as pessoas que estavam ali a irem até Jesus Cristo e pedirem para que eles se retirassem de lá. Bom, gente, a gente já está com 22 minutos aqui, tá? Eu tô vendo que tá estourando um pouquinho, acho que deve estar estourando um pouquinho, vou dar um tratamento nesse som. Mas é o seguinte, pessoal, o que eu quero deixar bem claro para vocês aqui, nós terminamos a segunda parte do vídeo, tá, do capítulo de Mateus, que ficaram em duas partes, então, né, e que você faça aí, discorra sobre esses versículos, e que você estude para que você consiga extrair, porque dá para extrair muito mais coisas em relação a estudo, em relação à referência. Por isso que esse devocional aqui é um devocional diferente, ele não é um devocional em que eu recito apenas um versículo e você vai lá e você procura meditar, embora seja também uma maneira muito mais fácil também. Mas aqui é uma maneira que você vai seguir um pouco mais de versículos, né? Vai discorrer um pouco mais, vai ter muito mais conteúdo para você poder estudar. E em cima disso você vai correr atrás de referências, porque com o software bíblico Logos a gente tem uma gama muito maior de conhecimento, a gente tem muito mais possibilidades. E se você estiver fazendo a compra, a aquisição, adquirindo os livros digitais, né, que vão ser ingressados na sua biblioteca, toda referência que você tiver
que você fizer, toda pesquisa que você fizer, você vai ter muito mais chance, muito mais possibilidades de trazer à tona, né? De trazer, o programa vai te trazer muito mais referências, né? Tanto em questão de livros, em questão de bíblias de estudos, em questão de léxico, então tudo que tiver. E você pode trabalhar ainda mais, né? E vai aprender ainda mais com esse programa, em que ele vai trazer coisas que você fala, poxa, realmente eu teria que ter de repente 5, 6, 7, 8 livros, uma biblioteca inteira, né? Uma estante, e eu tenho num computador em que eu, com alguns cliques, algumas pesquisas, né, alguns filtros, eu consigo trazer uma coisa muito melhor. Por isso que o estudo é baseado neste programa, porque essa aqui é a intenção. Assim, eu posso dizer para vocês que este tipo de devocional, né, expositivo, né, e indutivo, porque ele vai te induzir e ao mesmo tempo ele expõe um pouco mais de detalhes. Eu vou te trazendo, não é uma coisa escrita, mas é uma coisa verbal aqui, né, em que eu tô passando para vocês. Então isso vai fazer com que vocês tenham uma gama melhor de conteúdo, e que de alguma forma, eu acredito, se você se empenhar, você vai ter acesso muito melhor e muito mais fácil, porque o programa vai te ajudar. Eu faço a explanação em cima disso aí, e qualquer dúvida deixe nos comentários e a gente vai trazer alguma coisa a respeito disso também. Pessoal, nós estamos com 25 minutos, eu quero encerrar por aqui. Quero agradecer grandemente a presença de vocês, eu peço novamente a ajuda de vocês, que vocês repliquem esse conteúdo. Quando você replica, você está ajudando a propagar a palavra de Deus, e nós estamos aqui para poder pregar a palavra do Senhor Jesus Cristo na sua integralidade. Doa a quem doer. Eu sou do tipo, e na minha interpretação, eu entendo que nós não temos que pregar a palavra para massagear o ego de ninguém. Nós estamos aqui para pegar a palavra do jeito que Jesus Cristo nos deixou. E a palavra ela veio justamente para poder tirar a cegueira das pessoas. E em algum momento, com certeza, a palavra não é que ela vai machucar, mas ela vai começar a tirar os carrapichos, ela vai começar a tirar os empecilhos. E todo esse processo, ele pode ser um processo sim doloroso, tirar as pessoas da zona de conforto. E a palavra veio justamente isso, para poder tirar o homem da zona de conforto, porque a glória deste mundo, as coisas deste mundo são coisas falsas, são coisas mentirosas, para tirar a atenção do homem de Deus. E o mundo de hoje, ele está produzindo coisas que são para deixar as pessoas ateístas, pessoas descrentes de Deus, né? E esse estudo é justamente para poder ajudar. E quando a gente propaga a palavra de Deus na sua integralidade, na sua pureza, que é o que a gente deve fazer, muitas pessoas não vão gostar, mas tem pessoas que precisam ouvir, e tem pessoas que vão de fato se render a Jesus Cristo, vão se reconhecer, né? E é isso que nós temos que fazer. Bom, fica com Deus, Deus abençoe vocês, que o amor de Deus, que a graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com vocês, e que as consolações do Espírito Santo também. E, gente, muito obrigado mais uma vez, que Deus abençoe a vida de vocês, e até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau, tchau.